Sai Luciano e chega Oscar no São Paulo, rapaz. Vamos estar comentando aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Juan e o Marcos Antônio sendo comprado de forma definitiva do São Paulo. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, certo? Bom, vamos começar o vídeo aí falando sobre possível saída de um jogador aí que acabou de chegar e já pode, né, talvez aí tá de malas prontas aí para ir embora. Informação aí do Éder Trasquinha do UOL. Com um trauma no tornozelo, o Jamal Lewis pode ser devolvido ao Newcastle em janeiro. No contrato de empréstimo, tem uma cláusula de que o clube inglês pode solicitar o seu retorno em janeiro, ou o São Paulo poderia devolvê-lo. Caso não precise realizar uma cirurgia no tornozelo, o São Paulo deve manter o lateral, tá? Então tem uma cláusula aí, já que agora em janeiro o São Paulo pode devolvê-lo para o Newcastle, ou o Newcastle, né, aí é solicitar a volta dele. Aí ele tem esse problema no tornozelo, e a questão que fica é, se precisar fazer uma cirurgia, aí o São Paulo já vai devolver ele. Por quê? O contrato dele é até o meio do ano, né? E se ele tiver uma cirurgia, o São Paulo não vai ter aí. Aliás, o São Paulo, no cenário que tem hoje, o São Paulo não tem interesse em comprar ele de forma definitiva. Então, se ele tem uma lesão que tem que fazer cirurgia, cara, aí, cara, ele vai voltar basicamente no meio do ano e você não tem interesse em comprar o jogador, então você já devolveria ele em janeiro, tá? É por isso aí. Então, se não precisar de cirurgia, ele deve ficar até o fim do empréstimo, até o meio do ano. Se precisar, ele já deve voltar em janeiro aí. Vamos aguardar para saber se ele vai precisar fazer essa cirurgia no tornozelo ou não, né? Ou não. Aí. Enfim, vamos aguardar. Talvez ele nem vista mais a camisa do São Paulo, né? Vamos aguardar aí se vai ter cirurgia ou não, tá bom? Enfim, ontem comentamos aí, né, na verdade no vídeo hoje, né, de manhã, comentamos aí na entrevista que o Belmonte deu ontem pro UOL aí, falando sobre vários assuntos. A gente vai começar também agora nesse assunto sobre a entrevista, porque tem muitos assuntos, não dá pra comentar tudo no vídeo, só a gente vai comentando aí ao longo do vídeo, tá? Ele falou aí, rapaz, sobre a questão dos jogadores aí que chegaram por empréstimo agora no meio do ano, né? Que foi o Jamal Lewis, que ele fala aqui também sobre ele, sobre o Sancho Longo, o Marcos Antônio e também o Juan. São 4 emprestados que têm contrato de empréstimo até o meio do ano, né? E se você quiser contar com eles, vai ter que contratar aí, né, de forma definitiva. O Belmonte falou o seguinte, abre aspas: Marcos Antônio e o Juan já são uma realidade. O Sancho Longo ainda não jogou praticamente e não sabemos se vai ficar. E o Jamal vai voltar para a Inglaterra, pois está com um problema no tornozelo. Talvez tenha que passar por uma cirurgia. Estamos fazendo uma análise junto com o Newcastle. Dos 4, 2 estamos muito satisfeitos e tendo convicção que acertamos. Faremos o possível para adquirir o Marcos e o Juan. E entramos na parte de pagamento e estender ao máximo, fecha aspas, né? Então ele fala aqui, né, que, né, tem convicção que acertaram e que tem interesse em comprar o Marcos Antônio e o Juan. Ele falou que o Sancho Longo ainda basicamente não jogou e que o Jamal vai voltar para a Inglaterra, né, para saber aí se vai precisar fazer cirurgia ou não. Se precisar, o São Paulo já vai devolver ele agora em janeiro, que é o que a gente acabou de comentar. Aí. Bom, falando especificamente sobre o Marcos Antônio e o Juan, né, que claramente ele deixou claro aí que... Claramente deixou claro é complicado, né? Que claramente aí ele falou que tiveram convicções de que os jogadores deram certo, né? E o São Paulo tem interesse em comprar eles aí de forma definitiva. O que pega é aquele negócio de sempre, né, cara? Aquele papo de que tem teto de gasto, que vai contratar pouco, que não sei o quê. Mas os dois jogadores são caros, né, cara? Os dois aí, não vou saber o valor exato agora de cabeça, mas a opção de compra dos dois, cara, é perto dos 30 milhões, né? São 20 e poucos milhões aí dos dois, não vou ter esse valor agora de cabeça, mas os dois, né? Os dois que eu falo, né? Não os dois juntos, né? Os dois juntos tá 50 e pouco, quase 60 milhões de reais aí, pelo menos no valor que tem de opção de compra no contrato. Óbvio que isso aí pode ser negociado, vai ser estendido aí durante anos, mas o São Paulo, né, confirmou, né, através do Belmonte que tem interesse em comprar os dois. Eu gosto dos dois, tá? Acho que o zagueiro, o Juan é um bom zagueiro e o Marcos Antônio também acho que é bom volante. Aí eu gosto dos dois, acho que para compor, né, visando elenco aí, né, se vai ser titular, reserva, outra coisa. Mas para ter eles no elenco, eu acho que é uma boa. Agora, eles são caros, né? Fica essa questão aí, eles são dois jogadores caros, tá? Aí o Belmonte também comentou sobre a questão do Zubeldia e também da base, né? Porque muitos falam, pô, o Zubeldia não usa a base, que não gosta da base, que não sei o quê. Sobre o Zubeldia e a base, o Belmonte falou o seguinte, abre aspas: o Zubeldia está entendendo a importância da base.
ele é um parceiro desse projeto de transição de base para o profissional. Ele gosta de usar a base. Ele foi lá em Cotia, assistiu o jogo e trouxe meninos para a Barra Funda. A gente tem que entender que o William Gomes é um jogador que está crescendo, mas na posição dele joga o Ferreirinha, que também é importante. Então as oportunidades são menores. A gente tem avaliado como os jogadores um pouco mais prontos para a transição. O Ferreira, por exemplo, é um jogador, e também o Hugo, que é um segundo volante. E também vamos ter uma reunião com o Zubeldia no sábado, com 3 pautas. Pré-temporada, quais meninos de Cotia levar e o que fazer com os meninos que já estão no profissional e não vêm recebendo oportunidades. O Ferreira e o Hugo não serão integrados ao principal. Vão jogar a copinha e ficar no banco no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando mandaremos dos Estados Unidos de 10 a 12 jogadores do elenco principal, e o banco será composto pelos meninos da copinha fechados. Isso aqui a gente já comentou no vídeo de manhã, né? Que o São Paulo vai levar a elenco inteira para os Estados Unidos, vão jogar contra o Cruzeiro. Depois do jogo contra o Cruzeiro, 10 a 12 jogadores do elenco principal vão voltar para o Brasil para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E esses 10, 12 jogadores vão se juntar ao time da copinha, ou melhor, alguns jogadores da copinha, né? E vai fazer uma salada, vão misturar tudo para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que, tá? No dia 19 de janeiro, o São Paulo vai jogar pelo Paulistão contra o Botafogo, pela segunda rodada da estreia, né? Já que a primeira foi adiada. E no mesmo dia 19 tem São Paulo e Flamengo. Como assim, Gabriel? Exatamente isso. No dia 19 tem 2 jogos do São Paulo. São Paulo e Flamengo, né? Que é 5 da tarde no horário de Brasília, aqui do Brasil. E à noite tem um jogo contra o Botafogo, tá? 2 jogos do São Paulo no mesmo dia, né? Aí o que acontece? Ele fosse uma questão da base, né? Que tem reunião, que ele conversa, que ele pega os garotos de Cotia para poder treinar, trabalhar na Barra Funda. E ele falou, né, que os 2 jogadores mais prontos aí, né, para fazer essa transição é o Ferreira, né, que é o Lucas Ferreira, e o Hugo, tá? Ele nem citou, por exemplo, o Rian Francisco, porque eles tratam o Lucas Ferreira e o Hugo, segundo volante, como os mais prontos para subirem para o profissional, e que logo após a Copinha de janeiro vão integrar o time profissional e ficar pelo menos no banco no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Aí depois a gente vai ter que ver, né, se eles vão ficar definitivo no profissional, né, durante toda a temporada, ou se vai ser só durante o Paulistão ali e depois eles descem. Isso aí a gente só vai ver no ano que vem aí, né, na prática, né, podemos dizer. Assim, né? Enfim, cara, acho que tem alguns pontos que é importante, né? Ele citou também o William Gomes, né? Que também é uma posição ali que tem o Ferreira, né? Que tem também uma concorrência e tudo mais. Mas, cara, a questão da base mesmo, aí, né? Se você for olhar, por exemplo, hoje, né? Hoje ou nos últimos jogos do Brasileirão, o garoto da base que tinha a oportunidade mesmo, por exemplo, era o William Gomes, por motivos óbvios, né? Quase todos os jogos que ele entra bem, acho que é um jogo que tinha mais oportunidade, alguns jogos começar como titular, ficou 7, 8 jogos seguidos sem entrar. Pro ano que vem, talvez a gente pode esperar mais jogadores. Esse ano só tinha o William Gomes mesmo, convenhamos, né? Aí já tem o Patrick na lateral, né? Que tem controvérsia sobre ele. Acho que o Moreira poderia ganhar mais oportunidades aí. Cada vez vem menos jogando. Acho que não tem muitos jogadores da base prontos para poder jogar ou ter jogado essa reta final de Brasileirão, né? Acho que pro ano que vem a gente deve ter o Lucas Ferreira, talvez o Hugo, né? Enfim, vamos ver como o Zubeldia vai trabalhar essa base do São Paulo, visando aí, né, 2025, e principalmente o Paulistão, né? Que por mim, cara, dependendo desse time, o Paulistão botava aí o Rian pra jogar, com o Lucas, com o Ricardo. Pra mim, irmão, era só pra fazer teste e botar a molecada pra jogar, né? Mas, enfim, eles vão levar a sério aí o campeonato paulistano. Não tem que levar, né, cara? Mas é campeonato pra fazer teste, né, cara? Dar oportunidade pra jogadores. Pô, se os jogadores da base errarem nesses jogos, tá tudo certo. O campeonato paulistano é pra errar mesmo, porque o que vale é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas enfim. Não acho que isso vai acontecer, né? Bom, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Oscar, né? O Pop Belmonte ontem falou aí que o São Paulo tem interesse sim no Oscar, né? Que a diretoria gosta do jogador, que o Zubeldia também gosta do jogador. E também tem essa questão envolvendo o Luciano. E o próprio Belmonte ontem trouxe um ponto, né, que é super importante. Ele falou, para chegar jogador, vai ter que sair. E ter esse burburinho aí do Luciano, né, já foi especulado no Cruzeiro, né, tinha time da Arábia interessado. Ele falou que não sabe se fica depois do jogo contra o time do Juventude e tudo mais. Aí o UOL trouxe aqui alguns pontos importantes, ó, matéria aqui do UOL. Saída de Luciano pode ser o preço a pagar para o São Paulo repatriar Oscar em 2025. O São Paulo sonha com o Oscar para o ano que vem e a diretoria já admitiu publicamente que a contratação de um meio-campista, de um camisa 10, é uma das prioridades
para a próxima temporada. O grande problema é que o seu retorno ao Morumbi não será nada fácil. Primeiro porque o Oscar se acostumou a receber um dos maiores salários do mundo atuando na China. E em 2025 o São Paulo vai ter que ter ainda mais austeridade financeira. Aí que entra a questão do Luciano, prestem atenção. O fato é que o Luciano não é um tipo camisa 10, mas ele sabe, olha só isso aqui, ó, ele sabe que a chegada de Oscar o forçaria a competir por uma vaga em uma outra posição. E seu status de titular absoluto certamente seria ameaçado, o que pode incomodar o jogador, né? Se é que não já está incomodando, né? Depois daquela declaração que ele deu, dizendo que não sabe se fica aí pro ano que vem, apesar que, como a gente já comentou, é típico do Luciano daquele tipo de declaração e não é nada novo aí que ele falou, né? Ele já tinha dado esse tipo de declaração, né? Não sabe se fica, que não sei o que, já em 2022, 2023 aí também. E nessa matéria faz total sentido com o que o Belmonte falou na entrevista ontem, né? De que para chegar jogador vai ter que sair, né? Vai ter que sair aí. E o Luciano é uma das possibilidades, até porque o Oscar é um meia e o Luciano não é meia, chegando o Oscar, né, cara? Ou outro meia que seja, né? A gente tá fixando o Oscar porque é o jogador que o São Paulo tem interesse. Chegando o Oscar ou outro meia, o Luciano deve perder aí o status de titular absoluto, né, cara? O que pode aí talvez casar com essa entrevista que ele deu de que não sabe se fica, né? Fora que se o Luciano evidentemente sair, né, cara? Você evidentemente tira um bom salário da folha para abrir pro Oscar, né? Talvez não proporcional igual, né? Mas evidentemente que tem uma saída ali que abriria um espaço ali na folha para a chegada do Oscar, né? Enfim, eu acho, tá, que ele vai acabar não saindo. Aí é achismo meu. Acho que ele vai acabar não saindo. Não sei que chegou uma proposta muito boa para ele e pro São Paulo também liberar o jogador, até porque ele tem contrato até o fim de 2026, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Rapaziada, vamos avançando agora, tá? E um negócio é o seguinte. O Alejandro Domingues, tá, que é presidente da Conmebol, deu uma entrevista pro Sport TV falando sobre a final da Libertadores aí de 2025, tá? Abre aspas aí para ele. Até agora, 2 cidades fizeram propostas para ter a sede da próxima final de Libertadores: Montevidéu e Brasília. Mas até agora não tem nenhum documento assinado, só palavra. Fecha aspas para o Alejandro Domingues aí, tá? Então, segundo ele, só 2 cidades fizeram proposta: Montevidéu e Brasília, tá? DF aí, Mané Garrincha, né? Para sediar aí a grande final da Libertadores de 2025. A Raíssa Simplício, né, cara, tinha do Portal Gucci, trago informação de que tinha pessoas na Conmebol, né, ali, que tinha interesse em trazer a final da Libertadores para São Paulo. Já comentamos aqui sobre isso. E agora o Alejandro Domingues traz aí de que só Montevidéu e Brasília fizeram proposta, não tem nada definido ainda, tem aí muito chão até desde isso aí, mas são 2 possibilidades aí hoje, né, cara, bem consideráveis para a final aí da Libertadores no ano que vem, que o São Paulo vai estar disputando a competição e quem sabe não podemos não estar na final. Quem sabe, irmão? Vamos com tudo aí, vamos acreditar, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, e olha aí, a torcida do São Paulo bate o seu próprio recorde pelo 3º ano seguido e tem a melhor média de público no Morumbi na história em 2024. Cara, o São Paulo é espetacular. Olha só, lá em 2019, o São Paulo teve uma média de público no ano, tá? Contando todos os jogos e todos os campeonatos. São Paulo teve uma média de público aí de 31 mil, tá? E 66 torcedores por jogo, né? Depois teve pandemia 2020, também 2021 e tudo mais. Em 2022, a gente teve aí uma média de público de 32.787 torcedores por jogo. Em 2023, né, no passado que a gente foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo teve uma média de público no ano de 44.580 torcedores por jogo. E em 2024, a torcida de São Paulo bateu esse recorde. Esse ano tivemos 45.589 torcedores aí de média por jogo, tá? A média desse ano foi superior a 45 mil e que é a maior média da história do São Paulo, né? Da história do São Paulo. A maior até então tinha sido ano passado com mais de 44 mil e esse ano bateu o recorde aí, tá? A torcida do São Paulo é incrível, espetacular, é recorde atrás de recorde e ano que vem vamos em busca de bater esse recorde aí, né? Que no caso agora é de 2024 com mais de 45 mil aí. De torcedores, né, cara, por média, por jogo, no Morumbi, espetacular o que faz a torcida de São Paulo, né, fora que também tem recorde de bilheteria aí também,
né, cara? Pô, os números em relação... Quando você for pegar torcida, né, cara? Torcida, estádio, bilheteria, irmão, a torcida de São Paulo vai estar sempre lá em cima. Sempre lá em cima. Aí, e é incrível o que faz a torcida de São Paulo. A parte da torcida, né, cara? A parte da torcida faz a sua parte, né? São Paulo, né, tem muitas pessoas dentro do São Paulo que precisam fazer a sua parte para o clube voltar a ser o que era antes. Se tem alguém que já faz a sua de forma exemplar, é a torcida de São Paulo, e isso é inegável, né? A gente vai ter o jogo contra o Botafogo aí no próximo domingo, o último jogo aí do ano do São Paulo, rapaziada. E olha só que estatística bizarra essa daqui. O São Paulo é o único time do Brasileirão de 2024 que ainda não pontuou como visitante no Rio de Janeiro, tá? Isso mesmo. Todos os times da Série A que foram jogados no Rio de Janeiro, né, aí contra Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que são os 4 do Rio, todos os times que foram jogar lá conseguiram pelo menos um pontinho. Todos, tá, da Série A, todos, exceto São Paulo. São Paulo perdeu o Flamengo por 2-1 no Maracanã, tomou 4-1 do Vasco em São Januário e perdeu os 2-0 pro Fluminense naquele jogo no Maracanã, que teve aquele erro de arbitragem, erro de direito e tudo mais. E agora o último jogo, né, contra o Botafogo, no Newton Santos pelo retorno, né, empatamos 1-1 em casa e vamos agora jogar o segundo jogo, né, cara, o jogo do retorno do Brasileirão lá. Então, se o São Paulo perder pro Botafogo, vai ser o único time da Série A não conseguir nenhum ponto no Rio de Janeiro, tá? Todos os times conseguiram pontos no Rio de Janeiro, menos o São Paulo, né? Óbvio que tem um jogo para fazer ainda contra o Botafogo, né? E outro detalhe que é importante, São Paulo não ganha do Botafogo desde 2020. De lá para cá foram 8 jogos, tá? 8 jogos. Aí, com 4 empates e 4 vitórias do Botafogo. A gente fala muito sobre o Galo. Pô, São Paulo não ganha do Galo tem não sei quanto tempo, desde 2020. O Botafogo é exatamente a mesma coisa, né? Desde o time do Fernando Diniz, naquele Brasileirão que a gente entregou, o São Paulo não consegue vencer o time do Botafogo, né? Enfim, meu parceiro, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.